Caiu a conexão, mas nós já voltamos e vamos já chamar os meninos novamente. Eu já vou chamá-los aqui. Para variar. É tanto poder que caiu a conexão aqui, para variar, né? Mas enfim, peço perdão aos Chama o irmãos Du e aí. desde já agradeço a todos novamente por retornarem aqui. Vamos chamar o Edu também. Nós seguimos falando, né, Joel? Nós estávamos falando a respeito desse primeiro amor, né? Isso. Então, era uma igreja que havia sido renovada a geração, havia uma nova geração surgindo e que essa geração havia esquecido o primeiro amor. Mas antes de entrar nessa parte desse protesto que Jesus faz à igreja de Éfeso, vale a gente mencionar a respeito do início do Apocalipse, né? Que quando Jesus se manifesta a João, João ele estava... Fala, brother. E aí, Deu caiu a live, certo, foi? brother? Caiu um pouquinho, caiu um tiquinho. Vamos lá. Tá me Deus ouvindo bem abençoe. aí? Agora, acho que caiu só para você poder entrar aí, irmão. Que isso? Quando você entrou, o peso foi terrível, Du, não suportou. Que isso. Viu, vamos lá. A internet Eu não segura, né? segura fácil. Se segurou vocês dois, segura eu brincando. É Segura eu com as mãos na nada. costa. Não, vamos lá. Eu vi que o Jordão está tentando trazendo um contexto histórico da live, do assunto de Éfeso, né? Eu acho Sim. importante também, acho importante para contextualizar, mas a gente precisa correr para os assuntos pertinentes também, né? Senão a gente fica muito no histórico e Claro, acaba... nós vamos falar aí dos elogios, né, Du? Acho que eu deixei um pouco aí para nós Porque comentarmos. o que para mim importa, né? Contextualizou, o Gel já contextualizou a questão do templo de Diana, a vocação idólatra daquela cidade, mas Éfeso é uma cidade grega, né? Então ela é idólatra por si só. O panteão significa todos os deuses, né? A ideia do politeísmo, quando você fala panteão, você está abarcando todos os deuses que existem na mitologia grega. Então não é uma coisa, são várias coisas, são vários deuses, né? O que representa o lado espiritual, místico do povo grego, que é antigo e bastante enraizado na cultura até hoje, né? Ele influencia muito nós até o dia de hoje. A igreja de Éfeso, você vai ver que Paulo trata ela lá na carta de Éfeso, ele começa a falar de uma só fé, acho que, salvo engano, não sei se é Éfeso 5, ele vai falar sobre 4, né? Uma só fé, um só Deus, né? E um só batismo. Quando ele está tratando isso, é exatamente por causa desse contexto de politeísmo. O povo que está comunicando a fé, a mensagem de Jesus Cristo para a salvação, esse povo é acostumado a buscar assuntos pertinentes a plantio, lavoura, prosperidade de um determinado Deus. Quando era relacionamento amoroso de outro Deus. Quando era fertilidade de outro Deus. Quando era cura e saúde de um outro Deus. Então esse pessoal relativiza cada Deus tinha um departamento. Isso a gente tem em outra instituição no dia de hoje, que é a idólatra também. Que é esse contexto que a igreja estava inserida. Então Paulo precisa falar, olha, vocês vão se relacionar agora com um só Deus, que é Pai de todos. É uma só fé, você não precisa ter fé no Deus A, B, C, D, E, F, G, para você conseguir resolver problemas da sua vida. Esse Deus, ele é sobre todas as coisas. Então é uma só fé e um só batismo. Esse ponto até é bom deixar claro, porque muitos que vêm de uma igreja para outra, às vezes tem uma dificuldade de aceitar um segundo batismo, achando que o número de batismo vai comprometer a salvação, vai complicar alguma coisa, quando que na verdade não tem nada a ver. O que Paulo estava falando não era de número, estava falando daquilo que é válido, né? Indo para a igreja, lá na igreja de Éfeso, vou fazer minha participação aqui, porque logo eu vou ter que sair, queridos. Então, eu vou despejar de uma vez só, vocês arrematam.
a igreja em si ali, ela tem um critério muito rígido com relação à disciplina, às doutrinas. Você vai encontrar elogios ali. O John já leu ou vai ler, John, esses outros versos? Não, já vamos ler agora então, já leio agora. Por favor, vamos lá então. Leio agora. Apocalipse 2, tá? A partir do verso 6 aí. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí você vê que eles, além disso, tem uma outra parte aí, salvo engano, a respeito das doutrinas, não sei se tem, que eles identificam os falsos profetas, tá aí ou não? Sim. Tá no início, né? Ó, é o verso Então, 2 aqui, tá? Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos e sofreste. E tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Exato. Você pode ver que a abordagem do mestre, né, a abordagem do Espírito Santo através de João, ela faz um rapport, né, deixa bem à vontade a pessoa. Todas as cartas de João, ela primeiro começa a tratar com um elogio, né, isso é ciência, a gente aprende depois, né, que a abordagem de comunicação, mesmo que você quer aplicar uma repreensão, uma disciplina, você precisa encontrar algum motivo para elogiar a pessoa, para ela se desarmar, né, pelo menos ela ficar confortável com você e aceitar a repreensão que vem depois. Mas você vê que Jesus, ele não mente. Um ser humano, alguém que quer ganhar alguma vantagem em um diálogo como esse, ou manipular uma pessoa, ele pode até formular alguns elogios. Olha, John, você é bom nisso, bom naquilo, e às vezes você nem é. Mas o cara usa desses recursos porque ele quer, após isso, te modular, né? Quer te manipular a partir de algum conceito. Mas o Espírito Santo não tem nenhuma comunhão com a mentira. Então, quando ele disse para a igreja de Éfeso que eles eram essas coisas, ele elogiou esses atributos, realmente eles eram, e é aí que fica pior. Porque uma igreja que carrega atributos de tamanha excelência recebe uma ameaça no final, que o Espírito Santo vai remover o castiçal. E o castiçal, a gente já vai entrar no que representa para uma igreja. Sem o castiçal, não precisa ter igreja, pode fechar a porta e todo mundo ir embora. Porque ela perde a vida, né? É o que vai representar a vida da igreja. Bom, voltando. Então, são pessoas de disciplina, de conhecimento técnico e bíblico sobre o que é doutrina e o que não é doutrina, porque eles identificavam os falsos profetas, os falsos mestres, e essas pessoas, pelo jeito, pelo que se vê, se precisou de recurso e de investimento, investimento que eu digo em tempo, em habilidade, em conhecimento, para identificar esses falsos mestres, porque eram caras que manipulavam mesmo a verdade. O famoso falso profeta, aquele que perverte a verdade sem que aquele que está ouvindo perceba a manipulação. Sim. É sorrateiro como a serpente. Então a ideia dessa igreja, que ela identificou esses caras, porque ela tinha habilidade, intimidade com o que era doutrina. Então conseguia botar um filtro e identificar esses hereges que estavam se infiltrando no meio. E isso é excelente, você vê que é um atributo de riqueza de conhecimento. A igreja carrega ferramentas. E depois tem os nicolaítas, as questões aí, né, que era uma heresia terrível, mas infiltrava por debaixo da porta das igrejas e ia arrastando o povo, ia contaminando a verdade. E os de Éfeso, carregados de ensino, de doutrina, de postura, não compactuavam e eram pacienciosos. Você leu aí, você teve paciência. Então são pessoas de fino trato, John, pessoas de fino trato, pessoas que conseguem resolver e dirigir uma igreja, dirigir um povo, Joel. Eles não se perdiam, não, era um povo de excelência, de conhecimento, de recursos, mas esse povo recebe uma repreensão muito dura no final. Eles perderam o princípio, eles esqueceram do primeiro amor. O primeiro amor, ou seja, toda a motivação pelo qual eles estavam agindo, com tamanha diligência, disciplina, filtro, tudo isso, a motivação era errada, portanto não tem valor algum diante de Deus. Deus desclassifica tudo aquilo que não é movido por amor. Não adianta, eu posso fazer a mais excelente das obras. Se isto não é amor, eu perdi o tempo fazendo aquilo ali. O Senhor rejeita. Quando vai lá em Caim e Abel, a oferta não era ruim, John, o Joel. A oferta não era ruim porque um dos critérios era a primícia.
Usar a primícia para você ofertar a Deus. O problema era o intento. O coração de Caim estava manchado. Mas o holocausto em si, a olho nu como homens, seria uma oferta perfeita. O Senhor não aceitou porque não partia deste princípio. Então a igreja de Éfeso, robuscada de liturgia, de princípios, de valores, de doutrina, de ensinamentos, de resistência, com paciência, tudo isso aos moldes daquilo que não tem valor. Não tem valor se não é feito por amor. Ou seja, a motivação central precisa ser o amor. Eu estar fazendo. Exemplo, eu sento para aconselhar um irmão. Se naquele momento que eu estou aconselhando, o motivo que me move a fazer aquilo não é por amor a ele, e sim para mostrar que eu sei, para humilhar aquela pessoa, ou para cumprir uma agenda e dizer para os outros depois, olha Joel, ó John, sentei com o fulano lá que estava dando trabalho, dei uns conselhos para ele, agora endireitou. Então isso aí são motivos egoístas, né? Eu vou ter um bom acolhimento, você é bem recebido no meio de vocês, ou o Du conseguiu resolver o problema lá, ele sentou e com muita expertise, trabalhou o assunto e conseguiu corrigir. Isso não é amor que me moveu, então todo este feito meu, por mais que obter o resultado, não é aceito por Deus. Eu preciso estar amando a pessoa a quem eu sento para aconselhar, ou a cesta básica que eu levo, ou o Pix que eu parcelo ali dentro, coloco dentro do grupo, que os irmãos fazem as vaquinhas. Se não é amor, é só para mostrar que eu estou em comunhão, não. Ó, o Joelzão sempre que chama, ele pula. O Eduardo sempre que chama, ele pula. O John sempre que chamar, tem um problema aqui, mesmo que é pouco, ele pula, ou muito, ele pula. Não, querido, se o motivo que me move para estes fins, os meios, não é o amor, o fim não é recebido, a oferta é recusada, é rejeitada. Isso Deus não aceita, deixou muito claro. Pegou todos os atributos da igreja de Éfeso, mesmo inserido no contexto que você trouxe, Joel, que era uma cultura idólatra, grega, resistente, porque a filosofia, que é a sabedoria dos gregos, o berço dela estava ali em Éfeso, na cidade da Grécia. Esse pessoal argumentava, contra-argumentava, tinha réplica, tréplica, quadréplica, quando tivesse necessário, porque são pessoas que tinham conteúdo para combater qualquer tipo de argumento. Paulo trabalha tão grandemente que funda uma igreja tão forte, só que esses caras, eles continuam, Joel, trazendo aquilo que é do passado deles, fazer para ser visto, fazer para ser aprovado, fazer para ser aplaudido, fazer porque gostam que você é o cara que faz. Então Éfeso, os gregos que eram filósofos de conceito, eles chegavam nos lugares, John, como Jó chegava, abria a boca, todo mundo ficava quieto, aplaudia. E não é que ele queria ensinar as pessoas, ele queria ser aplaudido pelas pessoas, porque isso era o que importava. Então quando eles vêm para o evangelho, eles continuam carregando a mesma característica. E aí João é que vai combater ela, mas sob ameaça, porque qualquer argumento, essa igreja tinha argumento para se defender. Não, mas eu cumpro tal parte, mas e aquela eu cumpro também, e esse não, isso também, isso tem paciência, muita paciência e sabedoria, claro, aqui dentro do evangelho é só Bíblia, irmão, nós não aceitamos nada que não seja vindo de Deus, aqui nós identificamos qualquer um e resiste na cara, nós colocamos a igreja redondinha para funcionar, tá tudo bem, tá tudo ok, mas e o princípio, qual é? Você faz isso por amor? E Jesus identificou que não era, não tinha amor. É tão forte isso do que eles, por esta perseguição, inclusive de eles abandonarem as práticas de idolatria e perderem, com isso terem prejuízos, eles eram martirizados até por causa do evangelho. Ou seja, eles morriam por causa do evangelho, mas não tinha amor. Tanto que Paulo fala lá em 3 aos Coríntios, você pode entregar o teu corpo para ser queimado, você pode doar tudo que você tem, se você não tiver o amor, a caridade, nada disso adiantaria. Não tem serventia nenhuma. Então, realmente, o que você colocou é muito, muito top, porque de fato o que Cristo quis dizer para eles era isso. Vocês fazem tudo certinho, tá tudo dentro da ótica humana, tá tudo certinho. Vocês combatem, é perseverante na fé, resistem os maus obreiros, faz tudo, mas na hora de vocês manifestarem por amor, vocês não manifestam o amor verdadeiro. E não era só amor a Deus e a Jesus, era amor ao próprio próximo, né? Que faz parte também. E o detalhe, Joel, é tão forte isso que o Du falou, e aquilo que você complementou aí, olha só, irmão,
eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Ou seja, eles começaram com as obras, foram para um trabalho árduo de todo dia, quer dizer, depois eles perseveraram no trabalho árduo e nas obras. Eles E um não detalhe, pararam João. em momento nenhum, irmão. E um detalhe. Eles começaram com as obras, subiram para um trabalho árduo, depois foram para uma perseverança no trabalho árduo e nas obras. Então, quer dizer, eles tinham tudo, eles tinham uma potência, eles tinham resultado, eles eram um crente excelente, o nível deles era absurdo, mas não era por amor. Quer dizer, independente do que você faça, não se trata do detalhe, que né, você fazer. ô John, Não se trata um detalhe, do né? resultado que você dê. Um detalhe, né? Quando Jesus fala na carta que ele andava entre os candelabros, o candelabro era a igreja. Claro. Algumas traduções falam candelabro, outros falam castiçais. Mas o candelabro, em 1 de Apocalipse, ele registra como um candelabro sendo a própria igreja. E está dizendo que quando João olha, ele vê um que anda entre os candelabros. Ou seja, Jesus estava andando dentro da igreja. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sei o que você faz. Eu sei o teu trabalho. Eu conheço o que você faz. Eu conheço a tua intenção. Eu conheço o teu sentimento. Eu conheço aquilo que você está fazendo. Ou seja, não tem, foi aquilo que o Du falou. Não tem como você enganar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo estava falando era real. Eu conheço que vocês são perseverantes. Eu conheço que vocês são combatentes, eu conheço que vocês resistem aos maus obreiros, eu conheço, estou vendo toda essa guerra, estou vendo que vocês estão até se martirizando por amor ao Evangelho, só que vocês não estão fazendo por amor. Eu estou vendo que vocês estão se martirizando por causa do Evangelho, mas vocês não estão fazendo por amor. Não está tendo genuinidade no amor que vocês estão apresentando, não tem expressividade, vocês estão vivendo apenas um legalismo, é apenas uma tradição, é apenas algo que vocês estão acostumados, vocês estão fazendo por ir. Vocês estão fazendo por fazer. Ou porque a igreja era ortodoxa, então ela tinha uma rigidez. Mas não era por amor. Sim. E se não for por amor, não resolve, né, irmão? Se não for por amor. Mas aí, John, eu acho muito importante, muito pertinente você explicar, a gente explicar o que é amor, né? Porque se a gente fala de amor e não põe aquilo que realmente é amor, exemplo, né? Vamos fazer um comentário do que é amor. O amor, ele leva você a suportar tudo. Sim. Que está lá na caridade, né? Ele tudo suporta. Velho, mas quando fala tudo, ele está sendo literal. Ele está sendo literal. Esses dias aconteceu aquela fatalidade, vou trazer no meio disso só para a gente contextualizar com a nossa realidade. Aquela fatalidade que aconteceu nas escolas, aí tem um pai que é militar, vocês assistiram o vídeo, acho que todo mundo assistiu, em que o pai perdoa, né, o cara que foi o algoz da sua filha. Ele perdoa ali, perdoa. E eu vi em vários grupos os irmãos comentando, e eu não os critico, tá? Não é uma crítica, porque se trata de alvo. Qual é o alvo? A igreja de Éfeso, ela tinha um alvo. O alvo não era o amor, o alvo era se mostrar perfeita. E isso é um grande problema. Era parecer o alvo que não era, né? Parecer ser era mais importante do que ser. Certo. Quase todos vivem isso. Muito preocupado com a sua reputação, mas não se preocupa com o seu caráter. E no dia do juízo, ou no dia do Senhor, né, que nós não temos juízo, a igreja que realmente está em Cristo, ela já está julgada e justificada pelo Senhor. Mas se você for encontrar com o Senhor e você apresentar o seu caráter, é isso que você ser julgado. Agora, a sua reputação, chegar no Senhor e levar a sua reputação, ele não tem nada com a tua reputação. Tua reputação não serve de nada. O que importa é teu caráter. Agora, veja bem, essa igreja, eles perderam um alvo. O alvo era o Senhor, ele estava focado em outra coisa. Este pai que perdoou o algoz do seu filho, é a mesma coisa daquele assassino de Green River, que nós já comentamos, o vídeo é muito conhecido, né? O assassino de Green River executou 49 meninas na beira do Rio Verde, lá nos Estados Unidos, depois sentenciado. Teve aquele episódio em que as pessoas que eram vítimas, né, o pai das vítimas, a irmã da vítima, a mãe da vítima, confrontou ele naquela audiência. Aí entra um senhor de suspensório, gordo, com barba branca, né? E fala para ele que ele estava
tornando a vida e a fé dele muito difícil, porque estava precisando ali executar o mandamento mais difícil do mestre. E o psicopata, que é o caso do assassino de Green River, ele não expressa reação, ele não tem sensibilidade emocional a alguma provocação ou algum sentimento, ele não reage. E todo mundo provocando, xingando ele, e ele ali estático, né? Até com certo desdém. É científico, né, do que ele não sinta nada, né? Científico. Ele nada provoca ele nesse sentido. Ele só entende emoção que beneficia a si mesmo, né? Só que aquilo que beneficia a si mesmo. E aquela hora quando o pai fala, olha, todos aqui te odeiam, querem que você morra, que você vai para o inferno, com uma outra mulher até espumando pela boca, ele fala assim, mas eu te perdoo, esteja perdoado. O cara começa a chorar, engole o choro ali, porque aquilo entra dentro do coração dele, porque é o Cristo, aquilo que ele fez na cruz. Ali, sendo humilhado, cuspido, esbofeteado, falou, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E agora teve esse pai, né, que perdoou, e eu vi os comentários dos irmãos. E vai muito de encontro com isso aqui que nós estamos falando nessa live. Porque, veja bem, se você está totalmente ilibado em todos os departamentos, como essa igreja estava, mas você está falho no departamento central. Esse departamento é central, o resto é coadjuvante. O departamento do amor é o protagonismo do evangelho. Não dá para tirar ele fora da vida, da cena. Não tem como fazer a conta sem o amor. O amor é o ingrediente principal. Então aquele pai falou, perdoa, vi os irmãos comentando nos grupos. Falou, olha, eu não tenho essa preparação. Eu não consigo, vocês me perdoem. E a maioria, isso é massivo, tá? A maioria vai dizer essa mesma coisa. E aí eu quero dizer o seguinte, ô John, reflexão agora, presta atenção na minha pergunta. O que significa a palavra preparação? Rápido. Preparação. Bate bola. Ser preparado para. Você tem que se preparar. Agora eu te pergunto. Não. Isso, ser preparado para. Mas como é que eu me preparo para? Me preparando, óbvio. Eu preciso estar me preparando. Agora eu te pergunto para você e para o Joel. Quem de nós estamos nos preparando para poder proferir tamanho perdão? Qual de nós temos isso como alvo? Qual de vocês que está assistindo essa live, eu, Joel, todos nós que somos cristãos, qual de nós estamos preocupados em estar preparados para, diante de uma situação como essa, nós termos perdão para dar? Qual de nós? Nenhum de nós, querido, sabe? Porque não é alvo, não é meta. Não é centralidade. Não é nem centralidade, Joel, é meta, alvo. Alvo. Nós temos que estar mirando nisso. Nenhum dos cristãos está mirando nisso, ou muito poucos. E as igrejas não estão falando, não estou criticando A, B, C ou D, não é nenhuma igreja. É todas, porque está tratando das pessoas, das suas demandas, das suas urgências, das suas dificuldades, mas não está tratando de modelar o meu e o teu caráter no caráter de Cristo. Que o auge da sua obra é perdoar. Cristo curou, Cristo abriu isso, Cristo fez aquilo, Cristo andou em cima do mar, Cristo fez tudo. Fez o endemoniado de Gadareno com 6 mil demônios dentro do couro, ajoelhar e adorar ele. Ok, mas a obra top, o auge de tudo foi perdoa. Perdoa. E nós não temos isso como alvo. Quando se trata de perdoar, não é alvo. Aí eu perguntei para o John, o que é estar preparado? É se preparar. Agora pergunta para a live, para todo mundo. Ninguém está buscando. Não, mas eu não tenho essa preparação. Claro. John, vou te perguntar agora. Eu, você e o Joel, 3 gordos aqui. É 3 pançudos que está aqui na live. É que você só vê o pescoço, irmão. Mas tudo nós aqui é tanto de guerra mesmo. Agora presta atenção. Qual de nós, se amanhã chamar nós para correr uma maratona, meia maratona, ou 1/4 de uma maratona, qual de nós 3 que vai? Nenhum vai, irmão. Nenhum vai, mas você não vai correr é fácil. Correr é fácil, mas aí o que é difícil é se preparar para correr. Beleza. Aí você olha para um cristão desse aí, perdoando o algoz da sua filha, o executor do seu filho, o menino que ele brincou de manhã, que ele embalou no colo, beijou e cheirou para deixar na escola. Ele disse, eu te perdoo. Aí eu te pergunto, você tem preparação? Não, não tenho, irmão. Você tem, Joel? Não, não tenho. Quem está assistindo tem? Não, não temos. Alguém está se preparando para isso? Essa é a pergunta. Tem alguém se preparando? Porque se ele ia correr uma maratona, igual o Paulo Vieira, né, meia maratona, e falou para o treinador dele,
Tá fácil, eu tô zerado. Aí o treinador responde para ele, mas correr maratona é fácil. Ele, como assim? Difícil é treinar para ela. Exatamente. Agora, eu não tenho preparação, é a resposta de 99% ou de 100% de todos que eu ouvi. Eu não tenho preparação e acionou um trem dentro de mim. Falou, não tem mesmo. Porque preparação você não tem de um dia para o outro, leva um tempo de preparação. Eu preciso estar me preparando para isso. E você só descobre se você está ou não preparado quando você está de frente com a situação, né? Não, beleza, John, beleza. Ou não. Você veja bem, quando você vai se preparando, é você exercitando para aquele fim, concorda? Não, claro, para que a prática te leve. Isso, para que a prática te leve à perfeição. Mas primeiro, você não tem que colocar uma meta. Olha, eu quero correr uma maratona ou uma meia maratona. Você tem que estabelecer um alvo. É sobre isso que eu estou falando. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Os cristãos que estão vivendo hoje, estabeleceu esse alvo? É um alvo para os cristãos? Alguém está colocando isso como alvo? É isso que é o ponto. Então ninguém vai ter essa preparação. Você vai estar carregado de liturgia, impregnado de doutrina, de ensino, de ética, de etiqueta, de conduta, mas vai estar idêntico à igreja de Éfeso. Congrega todo dia, prega, ora, ajuda o pobre, mas se colar você na parede, tem esse amor aí? Não tem, eu não tenho, porque não virou alvo. Aí estou vendo gente escrevendo aqui, ó, não estou preparando. Exato, a live da minha parte, tá? A minha contribuição nessa live é exatamente colocar o dedo nessa ferida. Irmão, se nós não estamos se preparando para isso, nosso alvo não é esse. Ah, eu quero, que nem o John está no projeto 99. O alvo dele qual é? Baixar o peso para baixo de 99. Então está lá todo dia na disciplina, fazendo exercício, comendo de forma regrada, porque ele estabeleceu um alvo, tem uma meta. Agora o cristão tem alvo, esse alvo não, o alvo dele é ser honrado, é ser abençoado. Não tem nada de errado quanto a isso, mas isso é competência de um bom trabalho, de uma boa gestão, de um bom convívio social, de respeitar e amar a todos. E isso vai produzindo na tua vida. Cuidar da tua saúde, porque se não adianta nada você fazer o resto, estar em cima de uma cama doente, comendo feito um desleixado, letárgico, jogar em cima de uma cama, não vai viver. Você não vai viver para desfrutar dessas alegrias aí. Você vai precisar de cuidar. Então isso depende muito, mas muito mais de você do que propriamente de Deus, porque Deus já te deu. É esse que é o grande problema, Joel. Um pregador americano falou o seguinte um dia para um cara, falou, Deus, tem muita coisa que Deus não fez. Aí o cara ficou olhando para ele e disse, como assim? Falou, Deus não fez uma cadeira, Deus não fez uma mesa. Aí o cara ficou olhando para ele e falou, como assim Deus não? Deus fez a árvore, Deus não faz a mesa, Deus não faz a cadeira. Deus fez a árvore. E aí esse é o grande choque. Eu não tenho isso, eu não sou aquilo. Mas Deus te deu saúde, te preparou família, te deu mente, pensamento, vários dias de vida, ou anos, ou décadas. Às vezes alguém chega até perto de um século ou um século. Tudo isso Deus te deu. Agora a outra parte é você que faz. Ele olhou para Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora. Mas ele não colocou a mão na pedra. Alguém teve que rolar a pedra. Departamentos e departamentos. O departamento de Deus é um, o nosso é outro. O que é para nós fazer, nós temos que fazer. Agora, de novo, voltando aqui para o tema. O alvo do John, estou usando um exemplo, porque ele está aqui na live, é chegar num determinado peso. Ele colocou um alvo. A pergunta dessa live é a seguinte, qual de nós tem como alvo se parecer com Cristo? Mas quando eu falo se parecer com Cristo, John, as pessoas, Joel, já associam, andando sobre o mar, mandando o demônio embora, curando os enfermos, profetizando. Ok, querido, tudo isso pode até acontecer. Mas o auge da obra que mostra quem Cristo é, a identidade dele, está na cruz, perdoando a todos. E aí, ele perdoou os seus algozes, perdoou quem arrancou a carne da sua costa, perdoou quem cuspiu, esbofeteou, quem humilhou ele. Quem cravou ele, Joel, verdade. Certo? Uhum. E aí, é alvo? É alvo? Não, irmão, tem que perdoar. Tem uns que a gente perdoa, mas só Deus fazer de novo, não aguento não. E aí? Mas é lógico que nós não aguentamos, irmão, nós não vamos aguentar porque nós não estamos nos preparando para isso. Eu não tenho preparação, é a resposta de todo mundo, é a minha resposta também, tá? Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, muito pelo contrário, tudo que eu falei, eu me coloco de baixo, tá? Não acima, eu coloco de baixo. Então, para mim é uma reflexão, eu vim pelo carro na comunhão, falei, Senhor, o que eu falo nessa live? O que eu gostaria de dar uma contribuição também junto aos conservos ali. Queridos,
Reflexão total para essa live. Você colocou como alvo ser um perdoador no padrão de Cristo? No padrão de Estevão, sendo apedrejado, e ele parafraseou a frase do mestre? Algum de nós colocamos? Aí vem um senhorzinho lá nos Estados Unidos, de suspensório, barrigona grande, barbudo, e faz um psicopata do Green River, que matou quase 50 meninas, sem derramar uma lágrima. Foi lá e depois violentou o corpo já póstumo, o corpo putefrado lá, ele foi lá, respeito nenhum pela vida, pela pessoa, nada, zero. Um cara totalmente, sabe, não dá nem para classificar. Aí o pai, que perdeu a filha, olha para ele e fala: o meu mestre me deu um mandamento, e é muito difícil, mas esteja perdoado. Rapaz, pensa nisso. É muito forte. Pensa nisso, João. E aí nós estamos com um alvo aqui, vários alvos, eu quero isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero alcançar aquilo outro, mas não tem problema nenhum, muito pelo contrário, você tem que ter uma certa dose de ambição. Quando fala ambição, para os crentes, eles ficam apavorados. A ambição, irmão, cobre com o teu sangue. Sem ambição você não levanta, filho. Sem ambição você não conquista. Não é ganância, certo? Não é avareza, ganância, uma certa dosagem, não é avareza, tá? Distinga as coisas. Sem ambição você não corre atrás, você não constrói um império para tua esposa reinar, você não dá a vida de rainha para ela, você não dá a vida de príncipe para os teus filhos. Eu estou aprendendo isso muito tarde, e eu gostaria que jovens estivessem me ouvindo aqui. Ambição não é demônio, ambição é alvo, é meta, é você colocar uma mira e passar por cima de tudo e de todos. O fracasso só derrota os fracassados, mas o fracasso inspira os vencedores. É top, isso é alvo, é meta, mas tudo bem. Agora, de novo, como cristão, tua congregação, teu terno, tua gravata, tudo, teu véu, tuas missões, tua coleta, você ensinou a música, você doou, cesta básica, tá tudo ok. Se não tiver esse padrão de amor, este alvo de amor, não é eu que estou falando, nem o Joel, nem o John, a Bíblia nos deixou o exemplo. O Senhor recusou, e tirar o castiçal é tirar o Espírito Santo. O castiçal é o suporte da luz. A igreja só tem luz pelo Espírito Santo. Se tirou o castiçal, a igreja perdeu o Espírito Santo, Joel. Na verdade, na verdade, a igreja deixaria de existir se ela não se arrependesse e voltasse ao primeiro amor. Ela deixaria de existir. Na verdade, não é que deixaria de existir, caríssimo Joel. Ela deixaria de ter o Espírito Santo. Ela continuaria com a maioria das instituições que existem. Não é uma crítica. Que está apoiada em liturgias, em dogmas, em preceitos humanos. Mas ela não está apoiada. Aberta, né? Só está aberta. Eu digo no contexto de espiritualidade, ela deixaria de existir. No contexto de espiritualidade. Ela perdeu. No contexto de espiritualidade, ela pagaria. Estou atropelando aqui, porque eu estou querendo correr, que daqui a pouco eu vou ter que voltar. Tá. Vocês me perdoam, viu, de eu falar. Não, por cima do é isso. A alegria é essa mesmo. E é um prazer demais. Ô, Joel, e como tu tá falando, o alvo, né? Mas para nós alcançarmos esse alvo, a receita para alcançar esse alvo, a receita para conseguir entender isso, Du. Não, mas espera aí. Você me perdoa, você passou pro Joel, mas eu já estou quase saindo. Tá. Assim, Joel, vamos falar de alvo. Você falou como assim, Du? Vamos falar de alvo. John, você visualizou você com o peso que você estava e você visualizou você com o peso que você quer, tá certo? Eu não consigo colocar um alvo naquilo que eu não defini ainda, não enxerguei. Agora, não tem como um cristão que conhece o mínimo de Cristo não enxergar esse alvo. Porque o Cristo já desenhou o alvo. Ele falou, eu sou assim. Sede meus imitadores. Ele já deixou lá. Perdoar é o auge, é o ápice do amor. A perfeição do amor já é perfeito, mas o auge do amor é o perdão. Certo? Porque o egoísmo, né? Mas a preparação não seria a oração e o relacionamento com Deus? Joel, você conhece algum crente que ora bastante, se relaciona com Deus, mas se matasse o filho dele, ele conseguiria perdoar? Se a oração dele de um relacionamento com Deus for para ser semelhante a Cristo, ele perdoa. Joel,
A oração tem que ser buscando este alvo. Eu acho que vocês não estão me entendendo. É isso aí, não. É isso aí. É exatamente isso, Du. Eu acho que, assim, você deixou perfeito. Era isso que eu queria, assim, orar para buscar esse alvo. Esse alvo. Exatamente. É buscar a Deus, é ser crente. Os irmãos estão aqui. Eu vou orar hoje. Irmão, ora pedindo isso. Clama pedindo isso. Eu quero ser mais crente para perdoar, para amar, para me parecer com Cristo. Mas tem mais um detalhe. Uma contribuição nossa aqui na live. Quando vocês lembram como é que vem a paciência? Quando você vem a paciência, você pede a paciência, o que Deus te dá? Te dá um problema para você aprender a ter paciência. Problema, meu irmão. Não, está escrito. A tribulação produz a paciência. Se você pedir amor, Deus vai te dar pessoas odiosas. Vai te dar pessoas difíceis. Porque assim, nós somos pessoas difíceis de ser amadas e Deus nos amou. E aí esse é o grande problema. Se você pede para ser um grande guerreiro, Deus te coloca na guerra, porque não tem como você aprender a ser guerreiro sem passar pela guerra. Não tem como você aprender a perdoar sem você ser vítima de várias situações. Então, como é que você preparação? Perdão, Joel, não te ouvi. É os mecanismos que Deus usa. Não, é um mecanismo que é regra para tudo. Sim. Pode ver. Se você vai correr uma maratona, você tem que começar a correr, não tá certo? Você vai correr 1 quilômetro, depois 2 e vai avançando até chegar no alvo que você estabeleceu. Assim é o perdão. Eu vou começar a perdoar. Perdoar uma provocação, perdoar uma má intenção, perdoar um xingamento e vai subir no nível. E vai subir. Vou perdoar uma traição. Irmão, vou perdoar uma traição. Vou perdoar uma pessoa que me passou a perna, eu ajudei ele comeu na minha mesa, depois ele vai me ferir, ele vai me trapacear, vai me passar uma rasteira e eu vou olhar para aquilo e vou perdoar aquilo até que eu vou chegar nesse nível. Mas tem que ser um alvo. Se não for um alvo, eu não vou chegar nunca. Acho que é importante também reconhecer, porque assim, muitas vezes, nós olhamos isso e falamos, não, eu preciso perdoar, porque muita gente... Mas às vezes nós ofendemos também, né? Claro. Às vezes somos nós que ferimos, às vezes somos nós que magoamos. E quando nós entendemos o efeito desse perdão, fica tão mais bonito que a gente entende que nós também ferimos, né? Que nós machucamos. Às vezes, a guerra de alguém somos nós. E aí você vai... E esse perdão, ele entra dentro de você de tal forma que você melhora em todos os aspectos, né? Então, eu concordo plenamente. Eu gostaria que... Deixa eu ver só ver o horário aqui. Ó, 9 eu vou ter que sair, queridos. Então, ela sai 9h20 até eu chegar lá, tá. Tem que ir indo. Deixa eu falar só um exemplozinho e eu já saldo e vocês terminam aí. No exemplo de Estevão, né, que ele foi apedrejado até a morte, a gente sabe que o perdão dele não ficou igual ao de Jesus, porque tem um adendo aí. De Jesus, ele tinha dito, Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus estava sozinho, irmão. Jesus estava sozinho. Agora, para Estevão, Deus abriu o céu e mostrou o cordeiro à destra. Ele estava com Cristo, por isso que ele perdoou. Só um pouquinho mais fácil. Só coisinha pouca mais fácil. Mas aí, tá tudo ok. Tá tudo ok, porque nós só vamos fazer tendo o Cristo. Tá ok, é assim que a conta fecha. Jesus não, ele fez sozinho. O Pai deixou ele aonde tu tá, Pai, tu me abandonaste. Ele vazio de Deus, vazio da sua força, vazio da presença do Pai, conseguiu, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas essa consciência de Cristo, ela foi imprimida em Estevão a partir do Espírito Santo e da visão que ele via. O que era isso, John? Eu vou deixar isso aqui na live. O que era isso? Ele olhou para aqueles varões israelitas que ele abre o capítulo anterior e vem arrebentando, né, no conhecimento cirúrgico ali, na admoestação, na pregação de Estevão, que é uma pregação linda. Quem não leu, eu recomendo que você leia. É um poder de uma rajada só. E ele termina aquilo ali sendo apedrejado. Então ele é envolvido por um sentimento que eu vou tentar transmitir aqui, que é olhar para os seus semelhantes, porque nós somos
todos semelhantes, abaixo de Cristo, tem uma régua que nos nivela como caídos em Adão. Independente de eu ser melhor ou pior que você, tem uma régua que nos nivela, né? E ele olhou para aqueles varões israelitas e viram que eles eram vítimas das astúcias ciladas do adversário, que tinha manipulado a mente com falsa doutrina, com heresia, com religiosidade, com moralismo externo, estético, e feito todo aquele mal na mente daqueles homens. Aqueles eram pessoas que você devia ter dó dele, misericórdia dele. Então ele olhou não como seus inimigos, mas como vítima do seu inimigo, como pessoas que perderam para o manipulador, para o acusador, para o tentador. Então, quando você olha, John ou Joel, e todos que estão na live, alguém que você deveria... Poxa, esse irmão deveria fazer o bem para mim, olha o mal que ele me fez. Olha para ele com o mesmo olhar de Estevão, que você é portador do Espírito Santo e o Mestre está contigo. E se você buscar esse alvo, que este é o alvo que vai te ligar no Senhor, tá? Porque fora disso o resto não tem valor. A carta de Éfeso deixa muito claro. Então isso daí vai te fazer olhar para alguém que está te fazendo mal e falar, se ele me fez esse mal, é porque ele ainda não entendeu o que é ser cristão. Ele ainda está sendo enganado. É uma vítima do adversário. Não é meu inimigo. É uma vítima. Então você consegue perdoar. Perdoar, e aí tem gente que fala, então eu tenho que perdoar e aceitar. Não, queridos. Não. Perdoar é não ter ódio. Perdoar é não ter mágoa. Perdoar é não desejar o mal daquela pessoa. É não querer que ele pague pelo feito que te fez. Não querer justiça. Sabe, perdoar é apagar a conta daquela pessoa que ela tem contra você. Porque foi isso que Cristo fez. Ele foi lá e perdoou. Ele pagou a nossa conta que nós tínhamos contra Deus. Que Deus tinha contra nós, na verdade. Uma dívida, uma cédula que era contrária a nós. Então o perdão está dentro como eu posso dizer, dessa atmosfera. Eu preciso olhar para aquele meu ofensor e ver atrás daquela cara que quer mal, aquele homem ruim ou aquela pessoa que foi maliciosa, astuta, olhar atrás dele e ver uma vítima que foi enganada. Ela acha que ela é cristã, mas ela não é, porque se ela fosse não agiria daquela forma. Então quando eu olho para alguém que me fere, eu comecei a olhar dessa forma. Eu sentei com o John lá em São Paulo um dia e conversei com ele sobre um assunto. Ele falou, Du, mas é muito difícil engolir uma situação dessa. Falei, não, mas é normal. É que a gente vai olhando de um outro prisma. E aí você vai entendendo como que o valor do perdão é para você, querido. É para você. Porque assim, Joel, se você me faz um mal e eu começo a desejar que você pague por aquele mal, o prejudicado não é você, sou eu. O prejudicado não é você, sou eu. É eu que estou manchando aqui dentro, é eu que estou perdendo com o mestre, é eu que estou me desligando dele. E esteticamente, como a igreja de Éfeso, eu posso estar carregado de etiqueta, posso estar carregado de ética. A minha conduta aos olhos dos outros é excelente, da igreja de Éfeso era, mas eu não estava baseado, meu alicerce não era o amor. Quando você não perdoa, Du, quando você não perdoa, você está valorizando o teu ego e o teu orgulho. Isso. E o orgulho, está escrito lá em Provérbios, o orgulho precede a queda. A queda da onde, querido? A queda da comunhão com Deus. O orgulho é o estado mental mais anti-Deus possível. E olha que Deus não está falando de outros pecados, está falando do orgulho. E eu não perdoar é exatamente eu ser orgulhoso. Perdoar é esmagar o próprio orgulho. Então isso é o que Cristo disse para nós. Aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado. Não tem exaltação, John, se eu não consigo esmagar os meus orgulhos. E aí, parafraseando Paulo Vieira, o orgulho é a causa de todos os males. Deus abençoe pela participação. Deus abençoe. Fica até a próxima, queridos. Concluam. Eu acho que já deu a hora também, né, Joel? Deus abençoe, Dudu. Deus abençoe mesmo de coração. Deus abençoe, Dudu. Joel, suas palavras aí para nós encerrarmos e agradecer aos nossos irmãos aí. Top demais, John. Eu só queria trazer um ponto importante para frisar bem na mente daqueles que estão aqui na live, que quando Cristo protesta contra a igreja de Éfeso, ele fala, tenho contra vós que abandonaste o primeiro amor. E quando se trata de abandono, não é perder. Algumas pessoas não distinguem o perder do abandono.
Quando você perde, você pode perder sem querer. Ah, eu perdi a minha carteira, eu perdi o meu celular. Automaticamente você sente falta e vai atrás daquilo que você perdeu. Quando você abandona, você não sente falta, você é indiferente com aquilo. Isso não me faz falta, isso não faz parte da minha vida, eu não tenho nenhum sentimento por isso. Quando Cristo fala, abandonaste o primeiro amor, e o caminho ele deixou a receita, arrependa-te. E o caminho arrependa-te e volte à prática das primeiras obras e do primeiro amor. Ou seja, primeiro você vê aonde você caiu, né? Primeiro passo, vê aonde caiu o teu primeiro amor. Depois que você enxergou o teu primeiro amor, arrependa-te pelo que você perdeu. E depois do que você perdeu, você vai e busca de volta a viver esse primeiro amor. Ou seja, não deixe ele abandonado. Viva ele com intensidade. E esse amor, foi aquilo que eu falei para o Du, você só consegue por meio da oração. Porque sem a oração e relacionamento com Deus, tendo como alvo você sacrificar o teu interior, o teu homem interior, você deixar o teu velho homem morrer para que o novo permaneça vivo em você, que é Cristo, você não consegue atingir este alvo. Então, para nós, o que é importante, nós buscar a partir de hoje, por meio da oração, se jogando aos pés de Cristo, tendo como alvo o primeiro amor, para que ele faça nós amar uns aos outros, porque as últimas instruções de Cristo aos seus apóstolos foi: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, com o mesmo amor que eu amei vocês, amai-vos uns aos outros. Ou seja, é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor sem interesse, é o amor genuíno. É isso que nós cristãos precisamos viver. Glória a Deus. Agradecer de coração, viu, Joel? Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe de todo o coração e alma. Foi uma honra. Acho que na próxima semana nós falaremos sobre a segunda carta às igrejas do Apocalipse. É uma honra tê-los aqui, de todo o coração, de toda a alma. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Joel. Amém. Com Deus, meu querido. Deus abençoe a todos. Paz de Deus a todos. Gratidão. Deus abençoe sempre. Amém. Amém.